Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, gente boa, tudo bem com vocês? Que legal, sua companhia, sua audiência, sua paciência. Eu estou aqui novamente, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Hoje, Deuteronômio, capítulo 28, parte 1, episódio de número 757. É muito episódio, só Jesus mesmo para nos dar graça. É a nona temporada, né? Vendo o livro de Deuteronômio capítulo por capítulo. Estamos mais próximo do fim do que quando iniciamos esse trabalho. Eu convido você a ler o capítulo 28 do livro de Deuteronômio, depois vem para cá ouvir a nossa pregação expositiva, a nossa explanação. Se você está gostando, compartilha. Esse trabalho está disponível em todos os distribuidores de podcasts, bem como no YouTube. E é um trabalho fantástico, onde Deus tem nos ensinado muito através da sua palavra. E esse aprendizado precisa ser colocado em prática para que ele se resulte em bênção sobre as nossas vidas. É isso que nós vamos aprender aqui hoje, como as bênçãos de Deus lançadas sobre o Monte Gerizim para o povo de Israel estavam condicionados a alguns comportamentos dele. E o que a gente vai aprender com tudo isso aqui é importante na nossa caminhada cristã, tá bom? Veja que bênção e maldição, elas são vistas nesses versos diante de nós como poderes reais que seguem os passos da nação e a alcançam. Uma mente alegre conduz à saúde, hábitos virtuosos tendem à prosperidade, etc. Mas isso não é tudo. Não. Conspirando com tendências naturais, nós devemos reconhecer uma providência especial, uma direção projetada dos poderes benéficos da natureza e da vida, de modo a derramar tesouros de bondade sobre o indivíduo favorecido. A virtude, ela tem sua recompensa natural na aprovação da consciência, mas não seria suficiente por si só para trazer a condição excepcionalmente afortunada que esses versos representam para a gente. Tão fortemente isso foi sentido pelo filósofo Kant, Immanuel Kant, que, como é bem conhecido, ele postula a existência de Deus com o propósito expresso de trazer uma harmonia final entre virtude e felicidade. Quando a gente olha para a filosofia de Kant, em sua obra Crítica da Razão Prática, em 1788, lá no século XVIII, afirma que a virtude, o agir moralmente de acordo com o dever, nem sempre leva à felicidade nesse mundo. No entanto, ele acredita que deve haver uma harmonia final entre virtude e felicidade, pois a razão prática exige isso como ideal. Agora, quando a gente olha para a palavra de Deus, a aliança que aqui repousava amplamente sobre o povo de Israel estava em promessas temporais. Sim, nós vemos que essas promessas, Jeová era, sem dúvida, sentido pela alma cristã como uma porção melhor do que qualquer um de seus dons, do que suas bênçãos. Salmo 16, Salmo 73 nos ensina nisso. E a relação que ele mantinha com seu adorador não podia deixar de ser pensada como subsistindo além da morte e produzindo seu fruto apropriado em uma vida futura. Leia Salmo 16:11, Salmos 17:15, Salmos 48:14, Salmos 49:14-15, Hebreus capítulo 11, versículo 9 a 17. Nos traz confirmações sobre essas lições. No entanto, meus queridos, na medida em que a vida e a imortalidade não haviam sido claramente trazidas à luz, segundo Timóteo 1:10, o seu favor, ele foi exibido na comunicação abundante de bênçãos terrenas.
Uma ordem superior sobreveio. E as promessas temporais desses versículos, eles são absorvidas por outras melhores e mais duradouras. Hebreus 8:6. O evangelho, ele não corta a conexão entre a piedade e a prosperidade. Ele lhe dá uma nova sanção. 1 Timóteo 4:8. Se a obediência dos filhos de Deus fosse mais uniforme e perfeita, e a piedade, a sua devoção mais amplamente difundida nas comunidades, a conexão seria mais manifesta do que é. Mas, no geral, a prosperidade temporal, ela ocupa um lugar relativo, mais baixo no Novo Testamento do que no Antigo. O homem espiritual servindo a Cristo e testemunhando por Ele em meio ao mal do mundo é mais frequentemente exposto à perseguição, Mateus 5:11, Mateus 10:24-25. Ele tem mais ocasião de tomar a cruz, Mateus 16:24, e ele pode ser exigido dele sacrificar tudo o que tem, com a própria vida, por amor a Cristo e ao Evangelho. Marcos 10:29-30. A prosperidade temporal proferida aqui em Deuteronômio 28 é, em todos os casos, para a gente, subordinada ao bem espiritual. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7-10. 3 João capítulo 2. O ditado de Francis Bacon tem, portanto, verdade em si, quando ele dizia que a prosperidade é a bênção do Antigo Testamento e a adversidade é a bênção do Novo, que carrega a maior bênção e a revelação mais clara do favor de Deus. A adversidade, no entanto, mesmo no Novo Testamento, é apenas um passo para algo mais alto. Compensações espirituais agora, daqui em diante, um peso de glória muito mais excelente e eterno. A bênção, ela é vista como permeando todos os departamentos da vida terrena. Ela se mistura com tudo que o homem bom é, com tudo que ele faz, com as circunstâncias de sua vida, com os poderes do mundo natural que constituem seu ambiente. Ela repousa sobre sua pessoa, sobre sua casa, sobre suas posses. Ela o ajuda contra seus inimigos, tornando rico e poderoso Abraão e Jó, e exaltando a uma posição na qual outros são dependentes dele. Ela o atende na cidade, no campo, em sua entrada e saída, para que tudo o que ele faça prospere. Salmos 1:3. O fundamento meritório, meus queridos, da aceitação de um cristão e das bênçãos que ele recebe é a sua obediência até a morte de Cristo. Romanos capítulo 5, 19-21. Cristo expia seus pecados e cumpre de novo a condição da aliança. É bom lembrar, como explicação das histórias de homens justos que estavam sob a antiga aliança, que as promessas nestes versículos eram primariamente nacionais. Elas poderiam ser realizadas para o indivíduo somente em conexão com a obediência da nação como um todo. Nós vemos que quando a apostasia ela provocava os julgamentos de Deus, indivíduos piedosos sofriam nas calamidades gerais. Eles sofriam também, como atraindo sobre si ódio dos ímpios. E daí nós vemos o desenvolvimento nos salmos, nos profetas, nós vamos estudar bastante isso ainda, da ideia do justo sofredor. Alguém cujas aflições são impostas a ele pelo ódio e injustiça dos ímpios, ou que inocente sofre como um membro do corpo político nacional. Essa ideia, meus queridos, que tem em todo o seu ser uma referência messiânica, ela culmina na profecia do servo de Jeová, Salmo 52, Salmo 53, que pela santa resistência aos sofrimentos pelos outros faz do pecado deles o seu próprio, e vicariamente o expia. Depois que os améns do Monte Ebal foram fielmente dados, os levitas se voltaram para Gerizim com o detalhe das bênçãos e receberam dos milhares reunidos o grande
Amém. Nós temos nestes versículos diante de nós o propósito da bênção. Os filhos de Israel tinham sido tirados do Egito por uma libertação divina. Eles estavam prestes a se estabelecer em Canaã como povo do Senhor. Eles eram um espetáculo, portanto, para o resto do mundo de como um povo se saía nas mãos do Senhor em obediência ou desobediência. Nós devemos considerar Israel como um experimento visível, por assim dizer, para a instrução do resto da humanidade. E agora o resto da humanidade, nesse estágio inicial, só poderia apreciar tal recompensa como bênção temporal. A bênção espiritual, ela não teria sido nenhuma demonstração para eles, não teria. E não teria causado nenhuma impressão sobre eles. Portanto, foi bênção temporal que Deus em geral lhes deu. Há também referências significativas a uma vida futura nos livros mosaicos. Mas pela razão agora declarada, Deus estava trabalhando principalmente na esfera temporal. Nós observemos alguns dos detalhes em que um povo obediente deveria experimentar bênçãos. A vida na cidade deveria ser abençoada. Foi dito que Deus fez o campo, mas o homem a cidade. E sem dúvida a concentração populacional nas cidades é repleta de tentações e perigos peculiares assim. No entanto, a lei de Deus ela é suficientemente ampla para garantir a ordem e o governo corretos nas cidades, bem como nos distritos rurais. Se os homens apenas cumprissem a lei do amor, se vivessem pela regra de ouro, não fazer ao próximo aquilo que não quero que seja feito comigo, então as nossas cidades logo assumiriam um ar de santidade e a maldade dentro delas esconderia sua cabeça. É por meio da consciência e do coração que a lei de Deus opera. E a vida na cidade, meus queridos, ela só pode ser elevada e regenerada por meio dela. Se tivéssemos prefeitos, vereadores, líderes piedosos, policiais, autoridades piedosas, pastores piedosos, então a corrupção, o egoísmo desapareceriam por meio de um desejo geral e consciente pelo bem público. A agricultura deveria ser próspera. A Palestina deveria ser ocupada por um povo pastoril, camponeses. Ela deveria fluir com leite e mel se o homem cooperasse com Deus e fizesse sua parte honestamente. As condições do país, como já vimos em outros episódios, fomentavam a fé em Deus e o sucesso era o resultado da constante dependência dele. Um povo dependente, ele trabalhava diligentemente e recebia as bênçãos da natureza como dádivas de um Deus fiel. Deveria haver aumento de gado, de ovelhas, do fruto do campo e de tudo que está implícito em plantar e colher. Na cesta eram colocados uvas, azeitonas e similares coletadas, e assim a bênção na cesta significava uma prosperidade agrícola geral. Agora, meus queridos, não pode haver dúvida de que a piedade é uma excelente serva para a agricultura. Toda conversa fiada agora dita em nome da ciência sobre a exclusão prática de Deus do reino da mãe natureza é insuficiente para anular a verdade nua e crua de que aqueles que tentam guardar seus mandamentos e viver em sua comunhão têm mais probabilidade do que outros de cumprir as condições de prosperidade agrícola. Outra promessa aqui no texto era que a população aumentaria. O fruto de seu corpo também deveria ser abençoado. Nós podemos entender o quão importante os números são para o poder nacional. Quando a população avança sob o sol da prosperidade crescente, os elementos da grandeza nacional são garantidos. O susto malthusiano, introduzido na economia política no século XVII, foi uma lição exagerada sobre prudência.
Ela dizia, ensinava ao longo da história, surgiram vozes de alerta como esses malthusianos, que enxergaram o crescimento populacional como uma ameaça à sobrevivência humana. E essas suas teorias, elas lançaram uma sombra de medo sobre a ideia de multiplicação, sugerindo que mais vidas significariam mais miséria. Mas à luz da palavra de Deus, especialmente em Deuteronômio 28, nós percebemos uma perspectiva completamente diferente. Deuteronômio 28:4 diz: Bendito será o fruto do teu ventre. A multiplicação da vida ela é vista nas Escrituras como sinal da bênção divina. Quando um povo anda nos caminhos do Senhor, até o crescimento populacional se torna uma expressão da prosperidade que vem de Deus. O medo é substituído pela fé, a limitação humana pela provisão divina. O chamado, portanto, não é para temer o crescimento, mas para buscar a obediência fiel ao Senhor, pois é dele que vêm as verdadeiras garantias de segurança, sustento e paz. Oh, glória a Jesus, assim como acontecia nos dias antigos, quando menos regiões densamente povoadas como a Palestina desfrutavam de estabilidade e fartura. Que saibamos olhar para o futuro, não com os olhos do medo, mas com os olhos da fé, confiando que onde há bênção de Deus há também provisão e vida em abundância. Se o Senhor prometeu bênçãos ao obediente, por que ainda resistimos viver sob a tua vontade? Se a verdadeira prosperidade, ela começa no coração, o que mais estamos esperando para nos render totalmente a Ele? Ó Senhor Deus, Tu és o autor da vida, o Deus de alianças e promessas eternas. Te agradecemos pelas bênçãos que nos alcançam, não apenas materiais, mas espirituais que nos moldam e nos sustentam. Ensina-nos a andar nos teus caminhos com fidelidade, reconhecendo que toda boa dádiva, ela vem de ti, que nossas cidades, nossos campos, nossas vidas, nossos corações, nossas casas, sejam visitados por tua gloriosa presença. Livra-nos do egoísmo, da corrupção. Levanta líderes tementes a ti, que governem com justiça. Dá-nos uma visão do teu reino, onde a prosperidade não é medida apenas em bens, mas em retidão, em paz e alegria no Espírito Santo. Que nossa obediência seja fruto do amor e nossa fé, firme esperança nas tuas promessas. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.